Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de Matemática do 6º ano. Vamos começar então o sumário de hoje. Sólidos geométricos, continuação, de seguida, exercícios. Na aula passada, nós tínhamos visto sólidos geométricos. Vimos que sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, nós temos largura, comprimento e altura. Dentro de sólidos geométricos, nós temos poliedros, nós temos corpos redondos e outros sólidos. Bom, dentro de poliedros, nós vimos prisma e pirâmides. Certo? Hoje nós vamos dar continuidade e vamos começar com corpos redondos. O que é isso de corpos redondos? Chamamos de corpos redondos os sólidos geométricos que possuem suas superfícies curvas. Eles também são conhecidos como sólidos de revolução, ou seja, pois nós podemos construir a partir de uma rotação de uma figura plana. Os corpos redondos são bastante presentes no nosso dia a dia. É possível percebê-los numa lata de refrigerante que possui o formato cilíndrico, numa bola de futebol que possui formato esférico e também num chapéu de festa infantil ou nos cones utilizados pelo Departamento de Trânsito que possuem formatos de cone. Entendidos? Vamos prosseguir. Temos cone. O cone é um sólido de revolução, caracterizado por ter um círculo como base. Como vocês podem ver aqui na nossa figura, temos a base, é um círculo. Esse sólido é construído a partir de uma rotação de um triângulo. Como vocês podem ver aqui na figura, nós temos a figura que gera o cone, é o triângulo. Esse triângulo pode ser reto ou aqui pode também ser agudo, um ângulo agudo. Quando o ângulo é reto, quando o ângulo é reto, o cone é denominado cone reto. Quando o ângulo aqui for um ângulo agudo ou obtuso, nós chamamos de cone oblíquo. Para calcular o volume de um cone, é necessário conhecermos o raio da base e a sua altura. Como a base é sempre um círculo, podemos calcular a área da base Vocês já sabem que a área da base de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado, onde o π é aproximadamente 3,14. Recordar dessa fórmula. O volume do cone é a terça parte da multiplicação entre a área da base, nós vamos denominar a área da base como AB, e a sua altura pela letra H. Então, nós temos essa fórmula aqui, onde o volume do cone é dado por π vezes raio ao quadrado vezes h, que é a altura, sobre 3. Certo? Vamos agora a um exemplo. Vamos determinar o volume do cone na figura abaixo. Aqui nós temos um cone reto. Vocês podem ver que o ângulo aqui é um ângulo reto. A figura que gera esse cone é um triângulo, retângulo, onde o raio mede 3 centímetros e a altura do cone vale 5 centímetros. Basta aplicarmos a fórmula, recordar da fórmula que foi dado anteriormente, é π vezes raio ao quadrado vezes h, que é a altura, sobre 3. Vamos substituir, nós temos π vezes, qual é o valor do raio? O valor do raio é 3 centímetros, então fica 3 ao quadrado, centímetro ao quadrado, vezes, qual é a altura? A altura vocês podem ver que a altura vale 5 centímetros. Então fica π vezes 3 ao quadrado, centímetro ao quadrado, vezes 5 centímetros sobre 3. Bom, já sabem, 3 ao quadrado vale 9. Então, nós ficamos com π vezes 9 centímetros ao quadrado vezes 5 centímetros sobre 3. 9 vezes 5 vale 45. Então, nós temos π vezes 45 centímetros cúbico sobre 3. Vamos dividir 45 por 3. Nós iremos obter o número 15. Então, nós ficamos com
15 π centímetros cúbicos. Foi dado anteriormente que o valor do π é 3,14, vamos substituir, nós temos 15 vezes 3,14 centímetros cúbicos. Ao fazer essa multiplicação, nós temos 47,1 centímetros cúbicos. Então, o volume do cone é aproximadamente 47,1 centímetros cúbicos. Vamos prosseguir agora com o estudo do cilindro. O cilindro é uma figura geométrica e espacial com formato circular, possuindo o mesmo diâmetro em todo o seu comprimento, ou seja, em toda a sua extensão. Possui duas bases circulares, como vocês podem ver aqui, e são paralelas entre si com o mesmo raio. A figura que gera o cilindro é o paralelogramo, como vocês podem ver aqui. Recordar que paralelogramo é um quadrilátero onde os lados opostos são sempre paralelos, certo? Para formar um cilindro, o paralelogramo gira em torno do seu eixo. Aqui nós temos o eixo. Vamos agora ao volume do cilindro. Para nós calcularmos o volume de um cilindro, precisamos conhecer o valor da sua altura e também do comprimento do raio. A fórmula é a seguinte: volume do cilindro é igual a π vezes raio ao quadrado vezes h, ou seja, a área da base vezes a altura. De seguida nós temos exemplo. Como vocês podem ver, vamos determinar o volume deste cilindro. A altura do cilindro vale 10 metros. O raio da base vale 2 metros. Basta substituir os dados na fórmula. Nós temos que o raio vale 2 metros, a altura vale 10 metros. Já sabem, nós temos que fazer a potência em primeiro lugar, então iremos obter π vezes 4 metros ao quadrado vezes 10 metros. Vamos multiplicar 4 metros ao quadrado vezes 10 metros. Nós iremos obter 40 π metros cúbicos. Vocês já sabem que o valor do π é aproximadamente 3,14. Vamos substituir, fica aproximadamente 40 vezes 3,14 metros cúbicos. Fazendo a multiplicação aqui, nós iremos obter um valor que é 125,6 metros cúbicos. Então, o volume do cilindro é aproximadamente 125,6 metros cúbicos. Vamos prosseguir com a esfera. Diz assim: a esfera é um sólido limitado por uma superfície curva de revolução que tem todos os pontos igualmente distantes de um ponto interior chamado centro. Como vocês podem ver aqui na nossa figura, nós temos aqui o centro da esfera. A superfície esférica é resultado da revolução de uma semicircunferência em torno do seu diâmetro. Como vocês podem ver, a figura que gera a esfera é o semicírculo que gira em torno de seu eixo, que o eixo é o diâmetro nesse caso, e forma uma superfície esférica. O volume de uma esfera é dado pela fórmula 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3. Calcula o volume da esfera, cuja medida do raio é de 10 centímetros. Bom, nós temos aqui uma esfera onde o seu raio vale 10 centímetros. Para nós determinarmos o volume, vamos utilizar a fórmula dada anteriormente. Então fica 4 vezes π vezes 10 ao cubo, centímetros ao cubo, sobre 3. Então nós ficamos com 4 vezes π vezes 1000 centímetros cúbicos. Recordar que a potência tem de ser feita em primeiro lugar. Ao fazer a multiplicação, nós iremos obter 4.000 π centímetros cúbicos sobre 3. Vamos substituir o valor do π, que foi dado anteriormente por 3,14. Então, iremos obter 4.000 vezes 3,14 centímetros cúbicos sobre 3.
O resultado desta multiplicação será 12.560 centímetros cúbicos sobre 3. Vamos fazer a divisão. Ao fazer a divisão, iremos encontrar 4.186,66 centímetros cúbicos. Até aqui estão a compreender? Pois agora nós vamos entrar nos exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte. Um reservatório de água possui a forma cilíndrica, como vocês podem ver aqui na figura, com 5 metros de profundidade, sabendo que o diâmetro da base mede 4 metros, determina a capacidade em litros desse reservatório. Vocês já sabem, volto daqui a pouco para fazer a correção. Vamos à correção então? Para nós determinarmos a capacidade, primeiramente eu tenho que calcular o volume. Vamos calcular o volume. O volume do cilindro é dado por π vezes raio ao quadrado vezes altura. Nós já sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Este D aqui representa diâmetro, é igual ao dobro do raio. O diâmetro, 4 metros. Então, a metade de 4 será 2, que será o nosso raio. Então, o raio vale 2 metros. Vamos substituir na fórmula. Ao substituir os dados, fica π vezes 2 ao quadrado, metros ao quadrado, vezes 5 metros. Já sabem, a potência tem de ser feita em primeiro lugar. Ao fazer a potência, que é 2 ao quadrado, já sabem, 2 ao quadrado vale 4. Então, teremos π vezes 4 metros ao quadrado vezes 5 metros. O resultado será 20 π metros cúbicos. Vamos substituir o valor do π por 3,14. Nós iremos obter 62,8 metros cúbicos. Vamos agora determinar a capacidade. Nós já sabemos que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Ao fazer a multiplicação 62,8 vezes 1000 litros, iremos obter 62.800 litros. A capacidade desse reservatório é aproximadamente 62.800 litros. Vamos agora ao segundo exercício. O segundo exercício é: em uma lanchonete, uma pessoa decide beber uma taça de milkshake com as dimensões mostradas na figura ao lado. Temos aqui a figura. Sabe-se que a taça estava totalmente cheia e que ele bebeu todo o milkshake nela presente. Determina a quantidade em ml, já sabem, ml, mililitro, de milkshake ingerido por essa pessoa. Volto daqui a pouco para fazer a correção.
Já terminaram? Vamos agora à correção. Como vocês podem ver, a figura aqui representa um cone onde o diâmetro vale 8 centímetros. A altura do cone vale 12 centímetros. Bom, se o diâmetro vale 8 centímetros, isto quer dizer que o raio, que é a metade do diâmetro, vale 4 centímetros. Vamos aplicar a fórmula, que é π vezes raio ao quadrado vezes altura sobre 3. Vamos substituir, fica π vezes 4 ao quadrado. O 4 é o raio, vezes 12 centímetros sobre 3. Já sabem, potência feita em primeiro lugar. Fica π vezes 16 centímetros ao quadrado vezes 12 centímetros sobre 3. Ao fazer essa multiplicação, nós iremos obter 192 π centímetros cúbicos sobre 3. Ao fazer agora a divisão 192 sobre 3, nós iremos obter o número 64. Então fica 64 π centímetros cúbicos. Vamos substituir agora o valor do π, já sabem, o valor do π foi dado anteriormente, que é aproximadamente 3,14. Ao fazer essa substituição, nós iremos obter um valor aproximado, que é 200,96 centímetros cúbicos. Nós teremos agora que determinar a capacidade. Nós já sabemos que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, 200,96 centímetros cúbicos irá corresponder a 200,96 mililitros. Então, a quantidade aproximada de milkshake ingerido por essa pessoa foi de 200,96 ml. Certo? Vamos agora ao último exercício. O exercício número 3 diz o seguinte: um artesão deseja fazer um peão com 3 centímetros de raio. Sabendo que a altura do peão é de 7 centímetros, determina o seu volume. Como vocês podem ver, aqui na figura nós temos um peão. Aqui nós temos um cone e aqui nós temos uma semi-esfera. Já sabem, volto daqui a pouco para fazer a correção. Bom, eu espero que vocês tenham feito esse exercício da forma correta. Vamos agora à sua correção. Nós temos aqui o nosso peão, onde a altura do peão vale 7 centímetros. O raio do peão vale 3 centímetros. Logo, a altura do cone será 4 centímetros. Portanto, o volume do peão, nós vamos denotar o volume do peão por Vp, é a soma do volume do cone, que será Vc, com o volume da semi-esfera Ve. Isto é, volume do peão é igual ao volume do cone mais o volume da semi-esfera. Vamos determinar o volume do cone. Basta aplicar a regra. Ou, melhor dizendo, basta aplicar a fórmula. Ao aplicar a fórmula, nós temos π vezes o raio, que é 3 centímetros. Então, nós teremos 3 ao quadrado, centímetros ao quadrado, vezes 4 centímetros, que é a altura do cone, sobre 3.
Potência, em primeiro lugar, nós teremos 9 vezes 4, 9 vezes 4 será 36. Então, nós teremos 36 π centímetros cúbicos sobre 3. Vamos dividir 36 por 3, nós iremos obter 12 π centímetros cúbicos. Vamos agora determinar o volume da semi-esfera. O volume de uma semi-esfera é a metade do volume de uma esfera, ou seja, nós iremos dividir por 2 o volume de uma esfera. O volume de uma esfera é 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3 dividido por 2. O resultado será 4π vezes raio ao cubo sobre 6. Vamos substituir, nós iremos obter 4π vezes 3 ao cubo centímetros cúbicos sobre 6. Potência em primeiro lugar, 3 ao cubo vale 27, então teremos 4π vezes 27 centímetros cúbicos sobre 6. Ao fazer essa multiplicação, nós iremos obter 108 π centímetros cúbicos sobre 6. Vamos dividir 108 por 6, nós iremos obter 18 π centímetros ao cubo. Então, o volume do peão será volume do cone mais o volume da semi-esfera. Nós já tínhamos calculado isso, volume do cone, que vale 12 π centímetros cúbico, mais o volume da semi-esfera, que é 18 π centímetros cúbicos. Vamos fazer a soma, nós iremos obter 30 π centímetros cúbicos. Já sabem, vamos substituir agora o valor do π, que é aproximadamente 3,14, nós iremos obter o número 94,2 centímetros cúbicos. Então, o volume do peão é aproximadamente 94,2 centímetros cúbicos. Assim terminamos os exercícios da aula de hoje. Vamos fazer uma síntese. O que é que nós vimos hoje? Nós vimos corpos redondos, vimos a definição de um corpo redondo, nós vimos cone, a sua definição, seguida do seu volume, cilindro, a sua definição, também o seu volume, e por último, vimos a esfera, dado a sua definição e também o seu volume. Assim terminamos mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos lecionados hoje. Vocês já sabem, agora é estudar para aprender. Até breve.